Gálatas capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 29, nós vamos meditar nesse texto que é tão profundo. Esse texto é tão profundo para a nossa vida. Vivemos uma época de dificuldades, né? Muita informação e pouca formação, mas Deus tem nos dado graça. Vamos aprender com a palavra do Senhor. Gálatas 3:23 diz assim: mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Senhor, obrigado, Pai Santo, pela Tua palavra. Nos ensina através do Teu Espírito Santo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, essa carta aos Gálatas, Paulo está instruindo a igreja, porque existia uma contenda dos judaizantes, querendo trazer a lei para os judeus da Galácia. E Paulo dá a instrução, como nós vamos aprendendo aqui, e Paulo agora chega nesse tópico aqui agora. Paulo vai falar exatamente sobre a questão da fé. Então nós queremos meditar essa noite com os irmãos, que somente a fé em Cristo liberta e salva o pecador. Igreja não salva, pastor não salva, quem salva é a fé em Cristo e a pessoa sendo obediente à ordem de Cristo e sendo cumpridor dos deveres que a Bíblia nos exige de cada um de nós cristãos. Então, quando a gente olha essa questão aqui, você vê o versículo 23, o que eu aprendo aqui? Porque a Bíblia é um livro de aprendizado. Nós temos que aprender com a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Eu, quando fiz a classe de batismo, alguns dias atrás, né? Eu esqueci. Eu lembro que meu saudoso pastor falou assim para mim assim: Joãozinho, quando você entrou na escola, você recebeu a cartilha do ABC. Agora você tem a Bíblia na sua mão, é a cartilha do obedecer. Eu nunca esqueci disso. Nunca esqueci disso. Faz anos, faz décadas. Essa é boa, é boa. E é verdade, irmãos. Então a Bíblia é um livro que nos ensina, nos instrui, principalmente nessa época que estamos vivendo, irmãos. Existe muita informação. Você liga o rádio, você tem informação, liga a TV, tem informação, você abre o WhatsApp, é o que mais tem informação, e tantas coisas, é Facebook, é Instagram, tudo traz informação. Agora, a formação é diferente de informação. Para você ter uma ideia, há um tempos atrás houve um acidente com um caminhão de inflamável na marginal Rio Pinheiros, e o repórter: os bombeiros estão jogando aqui pó de serra aqui. Eu falei: rapaz, esse camarada deve estar sonhando, porque se jogar pó de serra no produto inflamável, eu vou estar colocando combustível inflamável. Aonde eu vou incinerar isso? Quer dizer, ele deu a informação, mas não sabia o que estava falando. Porque existe um produto que parece pó de serra, mas não é pó de serra. É um produto próprio que é a espécie de um mata-borrão. Ele suga o inflamável e aquilo você leva para qualquer lugar e descarta, tem um lugar próprio para descartar. Então eu sempre falo a questão da informação,
ela é muito ampla, irmão, muito ampla. Agora a formação é pouca. E a Bíblia é um livro de formação. Ele forma o caráter de Cristo nas pessoas, nos ensina a cada um de nós. Então o que nós aprendemos nesse versículo 23? Somente a fé salvadora em Cristo abre a porta da prisão. Versículo 23 pode deixar bem claro isso. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encarcerados, estava lá submisso, para que pela aquela fé que se havia de manifestar. Então a lei tinha os homens aprisionados, estavam encerrados, debaixo de ordens. A pessoa que não é cristão, irmãos, a pessoa diz, eu sou livre, leve e solto. Mentira. Você é escravo de alguma coisa. Você é escravo da bebida, você é escravo da prostituição, você é escravo do pecado, você é escravo da cachaça, você é escravo do cigarro. Você é escravo de algo, você não é liberto. Quem liberta é Cristo. Cristo liberta o homem por completo. Liberta o homem de uma maneira total. A lei não libertava, a lei colocava normas, regras. E norma e regras quase que, vou dizer, não cura ninguém. É difícil curar, porque se norma e regra curasse, tinha muita gente que não voltava a fazer as coisas erradas de novo. Então as pessoas estavam aprisionadas sobre normas, sobre regras. Só que as pessoas não tinham a fé da salvação, que é a fé que Abraão possuiu, que era exatamente para o judeu ter, e não tinha. Então eles estavam aguardando a fé que se havia de manifestar em Cristo. Quando Jesus Cristo veio agora, através do Espírito Santo, Ele coloca em nós seres humanos a fé salvífica, para nós alcançarmos a salvação através dos méritos de Cristo, não nosso, porque nós não temos mérito nenhum na salvação. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Está aqui a Santa Ceia, o pão simboliza o corpo do Senhor, sacrificado por nós na cruz do Calvário, e o cálice, o suco de uva, simboliza o sangue do Senhor aspergido por nós na cruz do Calvário, o sangue da remissão dos nossos pecados, o sangue que lavou a nossa consciência das obras mortas para servirmos a um Deus vivo. É o que diz Hebreus 9,14. Então, essa fé agora através de Cristo, a função da lei não era hostil, mas ela não tinha esperança nenhuma, colocava a norma e não dava esperança para os homens. É por isso que você vai encontrar várias vezes Paulo escrevendo aos Romanos, falando a questão da esperança, e ele fala que a esperança, ela não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A pessoa que não tem esperança é porque ela não tem Deus na vida dela. Então a vinda da fé cristã possuía a função da lei judaica em seu papel de guardião, porque o versículo 23 fala que exatamente que a fé viesse, estavam guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então veio agora através de Cristo, e no versículo 24, Paulo define a função da lei judaica. Paulo fala assim, eu vou mostrar para vocês qual é a função da lei, para depois mostrar para nós o privilégio do evangelho para nós igreja hoje. Versículo 24, Paulo fala assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então a lei era uma entidade protetora, como um tutor que supervisiona uma criança. O aio aqui era um tutor, vamos dizer, um mordomo, que pegavam o rico, tinha um filho, colocava na mão daquela pessoa, e ele tomava conta daquela pessoa até uma certa idade, de a pessoa pegar a sua liberação, para conduzir a sua vida sozinho. Então isso aí era o aio. Então pode dizer assim, a lei era uma entidade protetora, como tutor, como supervisor de uma criança, nada mais do que isso. Nós cristãos não precisamos mais dessa supervisão, nós temos a fé de Cristo. Versículo 24, agora deixa bem claro isso, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, que pela fé fôssemos justificados. Agora Jesus, através da salvação, nos justifica pela fé somos salvos, pela fé alcançamos a vida eterna, porque isso é dado pelo Espírito Santo de Deus, que Deus fez isso aí através de Cristo.
Ontem nós estudando aqui sobre o Espírito Santo, nós falamos sobre sair. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, e ele mostra para nós cristãos que nós temos um Salvador, que nós temos um Deus, e que nós temos, irmãos, privilégios, mas temos obrigações também. O cristão é alguém que tem um privilégio tremendo nesse mundo, mas tem compromisso com a palavra de Deus. Então a lei nos ensina a necessidade da salvação. Ela não salvava, mas ensinava. Ela apontava a necessidade do judeu ser salvo. Porque o judeu não era salvo porque sacrificava uma bezerra, porque sacrificava um bode, um carneiro. Ele não era salvo. Ele cobria os pecados aos olhos de Deus. Deus não olhava para aquele pecador, jamais como pecador, porque o sangue do animal inocente cobria aquele pecado, mas ele não tinha salvação. E hoje, irmãos, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço da nossa salvação, e hoje nós temos, através do sangue de Cristo, a redenção dos nossos pecados, e podemos sentar à mesa com Ele, porque Ele é o anfitrião, somos convidados. Igreja não é dona da Santa Ceia. Santa Ceia é do Senhor Jesus Cristo. A igreja é o corpo de Cristo, aqueles que são batizados nas águas, que fizeram exatamente a confissão dos seus pecados, e agora a confissão pública, que são nova criatura em Cristo, passou pelo batismo nas águas, tem o direito de sentar à mesa com o Senhor. Isso vem através da fé. Então a graça nos dá a salvação por meio da fé em Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Salvação não é uma coisa conquistada por obras, não é uma coisa conquistada por esforços humanos. A salvação é gratuita. Só que a partir do momento que eu sou salvo, aí eu tenho que me esforçar para preservar aquilo que eu ganhei gratuitamente. Você sabe por que muitas pessoas não prezam pela salvação? Porque é de graça. São poucos os herdeiros são poucos que prezam pela herança. Às vezes o pai trabalhou, se matou, deixou uma herança tremenda, chega na hora de repartir, isso ele reparte, primeira coisa que faz é vender, comprar carro, comprar casa, foi ir passear, acaba com tudo. Salvação é de graça, mas o preço que nós temos para preservar, porque Jesus foi bem claro: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A coroa da vida está prometida, mas para aqueles que chegarem até o fim, perseverança. Sou salvo, agora vou perseverar na fé, perseverar na graça. A graça é de graça, mas não é engraçada. Nós temos compromisso com a graça. Então a lei, em essência, exercia apenas um papel disciplinar. Ela mostrava para o homem que ele tinha que ter uma disciplina. O Evangelho mostra que é de graça a salvação, mas também existe disciplina. Na obra executada por Cristo, só temos privilégios, mas na obra terminada por Cristo, eu tenho deveres e obrigação. Começa por aí: serei meus amigos se fizer o que eu vos mando. Está por aí. Entrai pela porta estreita, largo e espaçoso é o caminho, apertada é a porta e estreito o caminho. Nós temos deveres e obrigações. Só que quando se fala em privilégio, todo mundo quer. Eu sempre cito para você entender bem isso aí. Você vai fazer uma ficha numa empresa multinacional, está lá, ó, seus direitos, né? Seus direitos. Está lá, ó, convênio médico. Opa, isso aqui é bom, hein, rapaz? Convênio médico, não sei mais o que lá, tá. Tudo bem. Chega na hora dos seus deveres e obrigação. Assiduidade, pontualidade, isso é uma série de coisas. Ih, rapaz, isso aqui não está muito certo não, hein? Nós seres humanos, nós gostamos de privilégios. Chega na hora do nosso compromisso, irmãos, nós temos que mudar. E o cristianismo muda exatamente essa tese.
Mostra que nós somos obrigados a defendermos aquilo que é justo. Eu sempre falo, irmãos, podemos pecar por comissão, se quisermos, mas podemos pecar por omissão, por negligência, por querer também, mas mais por negligência. O pecado de omissão, ele é tão terrível como o pecado de comissão. O pecado de comissão quando você faz, o pecado de omissão quando você deixa de fazer. E quantas vezes nós cristãos, irmãos, deixamos de fazer o que é certo para Deus, por quê? Por causa de preguiça, por causa de uma série de coisas. Tudo isso é verdade, irmãos. É o que a Bíblia está nos ensinando. A lei em essência existia apenas o papel disciplinar. Mostrava que os judeus tinham a disciplina a seguir. Só que eles não seguiam a disciplina. Porque era muito cômodo, meu amigo, fazer um pecado, ir lá comprar um cabrito e o cabrito morreu no meu lugar. Agora hoje, se eu sou cristão e eu fizer a coisa errada, quem vai assumir a bronca sou eu. Ninguém vai assumir o BO diante de Cristo, não. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse versículo 24, a graça nos dá a fé da nossa justificação em Cristo. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Agora essa graça, a fé nos leva à justificação. Justificação, Deus olha para nós, igreja, justificados. Pastor, a Bíblia fala que não existe um justo sequer. Lá no Velho Testamento, na época de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que eles falaram muito isso. Porque lá não existia justificados. Hoje nós somos justificados em Cristo. Nós não somos justos por méritos nossos, mas somos justos pelos méritos de Cristo, que fez o sacrifício perfeito em favor da sua igreja. Isso chama-se sacrifício imputado. Nós temos o direito a esse sacrifício. É por isso que sentamos à mesa com o Senhor, lembrando do que Ele fez por nós. Santa Ceia é lembrança do que Jesus fez, o que Jesus está fazendo e o que Ele fará no futuro, com o arrebatamento da igreja e a vida eterna com Deus. Que mais eu aprendo esse texto agora no versículo 25 aqui. Paulo diz, mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Conclusão do termo da função da lei, né, como guardiã. Agora Paulo dá a conclusão. A lei como guardiã dos judeus. Então a lei não cessou de alertar o homem. A lei, ela alerta até hoje. A Bíblia Sagrada, o Velho Mandamento, ele é tanto útil para nós como o Novo Testamento. Velho Testamento e Novo Testamento se completam. A lei não deixou de exercer o seu papel de alerta. Não pecarás, não adulterarás, não dirá falso testemunho. A lei não deixa de advertir. Embora não salve, mas ela alerta. O Novo Testamento, além de alertar, ele exige um compromisso. Porque Jesus colocou mandamento sobre mandamento. Você pega Mateus capítulo 5, você vai assim, está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se você olhar cobiçando, já pecou. Está escrito. E Jesus vai falar sobre vários assuntos. Está escrito, olha por dentro, eu, porém, vos digo. Se você encularizar contra o seu irmão, você já pecou. Irmãos, nós temos um compromisso como cristãos. Então a lei não cessou de alertar o homem, mas somente a fé traz maturidade e convicção aos filhos de Deus. A fé traz convicção e maturidade para nós seguirmos um padrão de Deus, porque a Bíblia é o padrão de Deus, e somente a fé na palavra de Deus e no Deus que nos salvou é que traz esse equilíbrio racional e espiritual e essa convicção de maturidade cristã aos filhos de Deus. Por que existe tanta gente com tantos anos de igreja imaturos? Por que, irmãos? Porque não lê Bíblia, não gosta de estudar a Bíblia e não gosta de ser ensinado. E a Bíblia, se você pegar a sua Bíblia na sua casa lá, você vai ser ensinado.
Você vai ter aquilo que é chamado na escola, né? Você vai ser um aprendiz de você mesmo. Você vai ser um autodidata. A Bíblia vai te ensinar você mesmo. Então, o que mais eu aprendo nesse versículo 25? A fé não é objetos palpáveis, mas sacrifícios espirituais. Porque a lei exigia sacrifícios palpáveis. Tem que pegar um pombinho, coitado do pombinho. O que veio ter o pombinho com o meu pecado? Pegava o pombinho, cortava o pescoço dele, pegava o sangue, derramava lá, paguei meu pecado. Tá fácil, né? Pega o pardal aí. Não é assim não, rapaz. Não é assim não. A coisa é diferente. Quem apaga pecado e risca o pecado do livro da morte é o Senhor Jesus Cristo, e o sangue dele apaga do livro da morte e escreve agora com o sangue no livro da vida. Somente Jesus Cristo faz isso por nós. O que mais eu aprendo aqui agora, irmãos? Versículo 26, para nós aprendemos. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A superioridade da fé nos cristãos. A filiação existe somente pela fé em Cristo. Pela fé somos irmãos, pela fé somos salvos, pela fé alcançamos a redenção pelo sangue de Cristo e tantas coisas mais. A fé traz a maturidade espiritual necessária aos salvos. A fé traz maturidade essencial. Quando nós começamos a caminhar a vida cristã, você vai ver que o apóstolo João fala muito sobre isso, lá no capítulo 2 da primeira epístola de João. Filhinhos, jovens, pais, ele vai falar sobre isso. São os cristãos de todas as épocas, cristãos, né? Novos convertidos, já cristãos já maduros e cristãos já maduros no seu total. Então a maturidade cristã, ela vem através da fé, e a fé existe somente pela fé, a filiação existe somente pela fé em Cristo. Então essa filiação agora traz a maturidade espiritual necessária aos salvos. Eu tenho a necessidade de ser salvo pela fé, traz a certeza de salvação, e agora me dá maturidade para me perseverar nessa caminhada de salvo. Me dá subsistência para me caminhar nessa maturidade de salvo. Vou caminhar. Lembra lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que eu meditei com a igreja dessa semana, sobre Noé? Que Noé, nos seus tempos, não se contaminou com as pessoas da sua época, e Noé andava com Deus. É isso que a fé nos leva na maturidade. Não nos contaminarmos com o mundo, que Paulo fala sobre isso. Sacrifícios espirituais, nós não vamos se contaminar com o mundo e vamos andar com Deus. A fé nos leva a Deus e traz Deus para dentro de nós. A fé traz na salvação o Espírito Santo, que passa a habitar em você, e agora através do Espírito Santo você vai a Deus, você vai ao céu. Pastor, é impossível me falar com Deus. Seu Espírito Santo é, mas com o Espírito Santo você fala com Deus, porque o Espírito Santo é Deus. É Deus intercedendo por nós. Muitas vezes nós não temos nem palavras para dizer, mas Ele intercede por nós. Então a fé nos leva a Deus e traz Deus para dentro de nós. Primeiro traz pela salvação em Cristo, e agora nos dá o acesso aberto para nós chegarmos ao céu. Todos os filhos de Deus, pela fé e obediência a Cristo, eles têm comunhão com Deus, todos. Você não precisa de um intermediário, você tem acesso, só depende da sua vida com Deus. Só depende da nossa vida com Deus. O acesso está aberto. O novo caminho, como diz Hebreus capítulo 9, capítulo 10, que foi aberto pelo sangue de Cristo. O que mais eu aprendo aqui agora nesse versículo 27? Olha aqui o versículo 27. Porque todos quanto fossem batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. O que é o batismo em Cristo? Isso é uma metáfora que Paulo está usando aqui, que é um substantivo feminino, uma figura de linguagem, e que há uma transferência do significado de uma palavra para outra por meio de uma comparação não explícita. Não é o batismo nas águas,
mas é sermos colocados em Cristo, é o milagre da união, da nossa união espiritual, pela graça em Cristo. Agora, pela graça, a fé nos leva a essa união com Cristo, essa unidade. Pastor Juvenal pregou aqui, certa feita, sobre a união visceral. Quem lembra? Poucas pessoas, né? União visceral. Víscera fala de tripa. Você come, se você come alguma coisa, dentro do seu interior, aqui tem até um programa aí, você é o que você come. Se você come a palavra de Deus, você vai ter a palavra de Deus. A união visceral em Cristo, é exatamente isso aqui. Não é o batismo nas águas, mas é sermos colocados em Cristo, é o milagre espiritual da nossa união com Ele pela graça. A fé agora nos une a Cristo. Agora nós somos um. Cristo em nós, como diz Paulo, a esperança da glória. Que privilégio tem o cristão. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós somos o templo do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala que nós não sabeis vós, que sois o templo do Espírito Santo que habita em vós. Tanto em 1 Coríntios 6, como em 2 Coríntios capítulo 6, Paulo fala sobre isso. Essa união. Agora, que privilégio tem o cristão, Deus habitando dentro dele, através do Espírito Santo. Olha que união que o ser humano tem, Deus habitando dentro do ser humano, que já não é mais pecador, agora lavado e remido do sangue de Cristo, tem direito aos privilégios que Cristo conquistou na cruz. Como diz aquele louvor antigo, tudo que Jesus conquistou na cruz, é direito nosso, é nossa herança. Tudo. O cristão tem esse direito, é por isso que ele tem obrigação, tem deveres com a salvação. Então o que eu aprendo mais aqui nesse versículo 27? Para Paulo a vida cristã se localiza em Cristo. Paulo chegou a dizer assim, ó, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, o cristão não vive pela sua cabeça, sua cabeça volúvel por este mundo, não. Lembra que eu estou falando de formação. O cristão é alguém que é formado por Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, nós pensamos diferente do sistema. Que o sistema tenta levar você a pensar como eles. Mas a Bíblia leva você a pensar como Cristo. É diferente, irmãos. São dois sistemas antagônicos. Não existe comunhão, luz e trevas, não. Então nós temos que prestar bem atenção nisso aqui. Outra coisa que eu aprendi nesse versículo 27, revestir de Cristo, é outra metáfora que indica o estreito contato que existe entre o cristão e Cristo. Versículo 27 aqui, porque todos quantos fossem batizados de Cristo, fossem revestidos de Cristo. Revestimento. O que é revestir? A irmã está com a saia, coloca uma blusa e outra blusa por cima, está revestida. Eu estou com uma camisa, com um paletó, estou revestido. O cristão é alguém que se reveste de Cristo. Além de estar Cristo habitando dentro dele, agora está revestido de Cristo para ser o quê? Luzeiro para este mundo. Eu ando preocupado com isso, irmãos. Me perdoe. Ando preocupado. Porque na maioria da cabeça dos cristãos, a questão... Você sabe o que é castiçal? Castiçal é uma lâmpada que tinha 7 pavios. E ele era acesa lá no Santo do Santo, no templo de Jerusalém. A menorá, que era para clarear lá na hora de sacrificar. Lá em Apocalipse, quando Jesus aparece ao apóstolo João, ele fala exatamente mostrou os 7 castiçais e os 7 candeeiros. Quem eram os 7 castiçais, irmãos? As 7 igrejas da Ásia. Quem eram os 7 candeeiros? Os cristãos, ou vice-versa. Os 7 candeeiros, as igrejas,
e os 7 castiçais, os cristãos. Lembra que Jesus falou sobre isso? Que nós somos luzeiro para o mundo? E ninguém esconde não coloca, acende uma candeia, uma lâmpada dentro do quarto e coloca embaixo da cama, não coloca em cima do velador, coloca em cima do lugar para clarear. A igreja é que clareia o mundo, irmãos. A igreja é que ilumina o mundo. Nada mais ilumina o mundo, o que ilumina o mundo é a igreja. A igreja é que faz a diferença nesse mundo, irmãos. Eu sei que isso parece utopia, parece maluquice, mas não é, é Bíblia. É Bíblia. E eu fico com a Bíblia. Para mim não importa o que as pessoas pensam. Para mim o importante é o que a Bíblia diz. Ah, mas o problema é seu, não é meu. Eu fico com a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então a fé veja bem, para Paulo a vida cristã se localiza em Cristo. Revestido em Cristo, eu tomei tráfico, indica o estreito contato que existe entre o cristão e Cristo. Os dois vivem unidos. Tem o mesmo sentimento, o mesmo propósito. Revestido de Cristo é agir de acordo com o Espírito de Cristo. Eu vivo agora direcionado por algo que me impulsiona a fazer o bem, a exercer aquilo que é direito, aquilo que agrada a Deus. O cristão não faz as coisas para desagradar a Deus. Irmãos, me perdoa, mas sou obrigado a falar. Sou obrigado a falar. A pessoa que vota em político que defende aborto, que aborto é culto a Moloque. Sabe o que é culto a Moloque? Moloque exigia o nascimento de uma criança e ser sacrificado lá no fogo, recém-nascida. Que cristianismo é esse, irmãos? Que luzeiro que nós somos para esse mundo. Cada um. Quem vai acertar a conta com Deus? Eu estou apenas aqui um arauto de Deus. Eu estou pregando o que Deus mandou pregar e nada mais do que isso. E não, irmãos, e tem uma coisa, e eu falo, como eu vou prestar conta diante de Deus, porque a palavra de Deus diz assim, ó, tudo que sair da minha boca eu vou dar conta diante de Deus. Então, meu irmão, eu falo com convicção. Eu vou ter que acertar diante de Deus, mas vou passar para os irmãos que Deus mandou, só isso. Só isso. O que mais eu aprendo aqui então agora? É o tipo de vida essencialmente relacionado com Cristo. Então, a revestimento é o tipo de vida agora relacionado com Cristo. Eu tenho um relacionamento com Cristo e vivo agora como Cristo quer que eu viva. Irmãos, não é brincadeira, a coisa é séria. A igreja não é uma coisinha de brincadeira de criança, não. A igreja é coisa séria, porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, oculta em Deus desde a eternidade. Antes de Deus criar o homem, já criou a igreja, porque sabia que o homem ia pecar e necessitaria da igreja para formar o corpo de Cristo aqui na terra. Mas vamos continuar aqui. O que mais eu aprendo agora nesse versículo 28? Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ah, pastor, quer dizer que não tem uma mulher? Está falando da unidade do corpo de Cristo. Para Cristo, o corpo dele. Lembra que quando chegar lá, os saduceus, fariseus questionando Jesus, e lá na eternidade, quem vai ser o marido da mulher? Que ela casou com 7 maridos, morreu 7. Jesus falou assim, ó, lá serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. O corpo de Cristo, no corpo de Cristo, a igreja, para Deus não existe macho e fêmea. Macho e fêmea é para a procriação da sociedade, é diferente. Mas no corpo de Cristo, homem e mulher são iguais para Cristo. Não é o dedo que é mulher e o pé que é homem, e nem o pé que é mulher e o dedo que é homem. Não, nós somos um corpo, somos iguais para Deus. Agora eu fico maluco de raiva,
Porque muitas pessoas defendem certas religiões que para elas mulher não tem alma. E criança não tem alma. Irmãos, mas é verdade. É verdade. Ah, pastor, mas irmãos, nós temos informação, só que não temos formação. A formação se adquire através da Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada é para nos orientar sobre isso. Versículo 28 agora. Não existe diferença de pessoas quando estão em Cristo. Não existe raças por cor, macho ou fêmea. Todos que viverem em Cristo são iguais. Se converteu um japonês, glória a Deus. Não é japonês, é cristão. Se converteu um africano, glória a Deus. Não é africano, é cristão. Se converteu um coreano, não é coreano, é cristão. Irmãos, agora existe igreja aí também que tem separação. E tem mais uma coisa. A cultura do bairrismo é o maior demônio na sociedade aí fora. A cultura do bairrismo é o maior demônio na sociedade aí fora. Porque a favela tal é melhor que a favela tal, porque o estado tal é melhor que o estado tal. Irmão, nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil. Eu sempre falo, irmãos, esse negócio de bairrismo é uma coisa, isso é uma doença terrível, isso é um espírito demoníaco. Então não existe raça, cor, macho ou fêmea. Todos que viverem em Cristo são iguais perante Cristo. Agora, existe o marido e a mulher, não existe um marido macho e mulher macho, não. Cuidado com isso. Sai daí. Outra coisa que eu aprendo no versículo 28. Deus não planejou distinção racial ou social, mas um povo para si. Deus, lembra quando foi a separação das línguas lá em Babel? Por que Deus fez a separação dos povos? Por causa que o povo queria fazer uma torre, uma escada, que para ver o que Deus estava fazendo, irmãos. Olha a cabeça do ser humano. Não tem nada para fazer? Vamos mexer com Deus. Cuidado de quem mexe com Deus, hein? Cuidado. Já vi muito na minha vida que pessoas que falam um monte de coisa. Cuidado. Quem mexe com Deus, meu irmão. Deus só falou para você, desçamos e confundimos a sua linguagem. Daqui a pouco um está falando com o outro, ninguém entendia, ninguém separou todo mundo, acabou. Deus resolve as coisas fáceis, irmãos. É nós que complicamos as coisas. Deus resolve a coisa fácil. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? Para Deus não existe desigualdade espiritual, mas pessoas negligentes. Existem pessoas negligentes. Não existe aquele cristão que é maior do que o outro, ou adquire mais do que o outro. Existem pessoas negligentes, pessoas que não querem nada com a hora do Brasil. Para você ficar bem claro, que hoje ninguém mais ouve mais a voz do Brasil, né? Eu gosto de ouvir ainda, de vez em quando eu ouço. Eu gosto porque eu lembro do meu avô, meu bisavô e assim por diante. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse versículo 28, o cristianismo possui um poder de esmagar as barreiras, depende de nós. Irmãos, as barreiras muitas vezes dependem de nós. Lembra que a Bíblia diz, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se depende de mim, me perdoe, irmãos. Depende de mim, me perdoa. Agora, você também tem que fazer a mesma coisa. Depende de você, perdoa, irmão. Acabou, irmão, acabou. Sabe, é isso aí, somente isso. Depende de mim, acabou. É isso que eu aprendo, que as barreiras muitas vezes só dependem para ser quebrada por nós mesmos. Outra coisa que eu aprendo nesse versículo 28, irmãos, a ideia de Paulo não é uma organização unificada, mas a igreja unida no só propósito, de louvor e adoração a Cristo. É aquilo que você encontra em Hebreus capítulo 13, versículo 15, sacrifício de louvor, que é os lábios que professam Jesus Cristo, adorando, glorificando, né? Com aqueles louvores que acabaram de cantar aqui, os jovens aqui, exaltado, né? Meu Deus, né? Você começa a viajar, fala assim, meu Deus, você viaja.
É isso que Deus quer de nós, irmãos. Lábios que professam o Senhor Jesus Cristo. O que mais eu aprendo aqui, irmãos? A igreja é o corpo de Cristo, é a cabeça. Não existe extinção, não. Não existe. É isso que Paulo está dizendo, assim, ó. Nessa questão de macho e fêmea, é para a procriação de Deus. Tem que existir o macho e a fêmea. Mas na igreja, não. Na igreja é o corpo de Cristo. É homens e mulheres formando o corpo de Cristo. A mulher não é inferior ao homem, nem o homem é superior à mulher. Todos somos um em Cristo. Agora existe os ministérios que é dado por Cristo a pessoas. É outra coisa, irmãos. A questão aqui da unidade no corpo de Cristo tem nada que ver exatamente com aquilo que nós chamamos de legalidade. O que é legalidade na Bíblia Sagrada tem que ser executado e acabou, ninguém pode discutir. Legalidade não se quebra. Deus ordenou, está ordenado e acabou. Agora o que eu aprendo desse versículo 29 aqui, para nós encerrarmos esse capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Nossa herança conforme a promessa de Deus fez a Abraão. Será uma nação bendita, vocês vão ter tudo, só depende de uma coisa, irmãos. A promessa original feita a Abraão tinha o propósito de incluir todos os cristãos em todas as épocas. Deus fez uma promessa a Abraão e incluiu você. Agora tem uma coisa, irmãos, nós somos herdeiros de Deus, através de Jesus Cristo, e herdeiros da promessa de Abraão. Abraão não questionou quando Deus falou com ele, não. Ele teve problema? Teve. Ele teve falha? Teve. Mas ele nunca questionou a Deus. E quando Deus queria ver se ele ia questionar, nas minhas palavras, não está na Bíblia Sagrada não. Quando Deus quis ver se ele ia questionar, Deus falou assim: Abraão, eu te dei um filho, nas minhas palavras. Agora você vai sacrificar esse filho para mim. Abraão não questionou não. Pegou o jovem, o cutelo, o fogo, a lenha, colocou no jumento e foi fazer. Quando ele ia chegando lá, que ele foi fazer, que Deus falou assim: não faça isso. E eu fico impressionado quando o Isaac pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas e o cordeiro para o sacrifício? Deus proverá para si, meu filho, é para Deus. Deus proveu você para Ele através do sacrifício de Cristo. E Deus ama a sua igreja. Deus olha para a sua igreja de uma maneira diferente do mundo. Porque Deus proveu para Ele, comprou você por um preço caro. Pedro fala que não foi preço de prata e de ouro, mas sim pelo precioso sangue de Cristo. Olha o privilégio que você tem de ser cristão. Então o que mais eu aprendo aqui nesse versículo 29 agora? A herança conforme a promessa. Nós não somos descendência biológica de Abraão, mas descendentes verdadeiros e espirituais de Abraão. O judeu é descendente de sangue, nós somos descendentes da promessa, somos superior ao judeu, e tem tanta gente aí, o judeu é salvo. Não, se o judeu não se converter a Cristo, ele vai para o inferno. Agora, se você se converteu a Cristo, e você tem a promessa de Abraão na tua vida, a fé que veio através de Cristo, você está salvo em Cristo, e você vai exaltar e glorificar o Senhor para toda a vida. Aleluias, somos filhos espirituais de Abraão, seguindo o padrão da sua fé. Vamos seguir o padrão da fé de Abraão. Abraão não questionou, ele trabalhou, lutou pela sua vida e foi até o final. Outra coisa, irmãos, a lição principal de tudo isso é que não recebemos a herança pela lei por obras, mas sim por meio da fé em Cristo nosso Salvador. Através da fé adquirimos as dádivas de Deus para a nossa salvação eterna e as bênçãos de Deus por este mundo. Irmãos, se nós ouvirmos a palavra de Deus e não adquirimos fé, alguma coisa está errada. Mas não é com a Bíblia não, porque a Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então peça a Deus que acrescente a tua fé, que você tenha a fé de Abraão. Para encerrarmos, irmãos, recebemos uma herança eterna, e estamos guardando ou desprezando. Você está guardando a tua salvação,
guardando aquilo que Deus te deu. Oh, tem gente, uma vez eu vi um pregador pregando, e ele falou uma coisa, e eu estava lembrando essa semana. Ele falou assim, ó, tem gente que é salvo, porque pela graça sois salvo, chega lá, coloca no guarda-roupa, deixa lá a salvação lá, está guardada lá. É que nem a Bíblia, né? Vem para a igreja, traz a Bíblia, chega em casa, coloca ela na estante, só pega no outro dia que vem para o culto. Irmãos, não é assim não, irmãos, a coisa é séria. A coisa é séria. Deus quer de nós dar um compromisso, Ele quer um compromisso. Ele quer que nós tenhamos uma vida com Deus. Então, recebemos uma herança eterna, estamos guardando ou desprezando. Colocou no guarda-roupa? Está que nem a história da mulher que perdeu a dentadura dentro da Bíblia. Quando perdi a dentadura, tinha colocado dentro da Bíblia, né? Aí um dia foi abrir a Bíblia, pronto, chegou, achei a dentadura. Irmãos, a coisa é séria. Outra coisa, os herdeiros possuem direitos iguais, não existe privilégio. Esse negócio de privilégio é para algumas pessoas que vivem por meio da fé dos outros. Privilégio. Olha, eu sou um homem de Deus. Você também tem que ser um homem de Deus. Ah, eu sou uma mulher de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. Porque senão não é entrar no céu não. Só entra no céu quem é de Deus. E só senta à mesa para compactuar com o Senhor quem é de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos.